Olá para você, cabeleireiro, cabeleireira do Brasil e do mundo. É um grande prazer falar contigo. Nós temos um encontro todos os dias às 11 horas. 11 horas aqui no YouTube, 11 horas também no Instagram. Segunda, quarta e sexta, às 11 horas aqui no YouTube e terça e quinta no Instagram. Terça e quinta eu também chamo colorimetristas e outros profissionais, a parte da gestão, profissionais que vão ajudar a gente nesse momento complicado. Então você também me siga lá no Instagram, tá aqui na descrição, tá, desse vídeo, você vai ver também aqui minha página no Instagram, só colocar lá Alejandro Valente Oficial, ok? Porque sempre eu vejo páginas fakes lá, da última vez entrei em contato, tinha mais de 20 páginas fakes, e aí eu fiz fechar. Mas entra lá, Alejandro Valente Oficial, e também eu faço lives lá toda terça e toda quinta, às 11 horas. É minha contribuição para você, que eu sei que está em casa, para que você não fique entediado ou entediada e possa usar esse período que você está em casa para estudar. Chega de assistir filme, chega de ficar aí maratonando nas séries do Netflix, vamos aproveitar esse tempo para estudar. Eu estou aqui com vários colorimetristas, estou aqui com tutores, e essa é uma live especial, porque é uma live, uma aula aberta, né, em que você pode também ter as tuas respostas, né, das tuas perguntas aí, que você vai lançar aqui no chat, e você também vai acompanhar alguns raciocínios de colorimetristas, perguntas mais capciosas, perguntas talvez que um profissional sem informação não consiga nem formular, porque quando você tem mais informação e mais conhecimento, você acaba até mesmo sabendo perguntar melhor, de uma forma mais específica, e é sobre isso também que nós vamos tratar aqui, tá bom? Então, eu estou aqui agora, vou mostrar para vocês, estou aqui com um time, o nosso time vocês já estão vendo aí, né? Estou aqui com a Claudete, com a Carla, com a Deisiane, com a Ivanice, com a Marlene, com a Sheila, com a Beatriz, com o Edilson, com a Nilce, com a Edilene. Então, é um prazer estarmos aqui, né, com você, transmitindo para vários lugares do Brasil e do mundo. Essas lives costumam ter, em média, ao vivo, de 2.800 a 3.000 pessoas, depois alcança muito mais profissionais. Então, se prepare, todo dia, às 11 horas, nós estaremos ao vivo, entregando informação para você. Então, nós vamos responder aqui algumas questões primeiro. Então, segura aí um pouco das perguntas que você tem. Já estou entrando ali no grupo dos tutores, ó, para ajudarem. Estou colocando agora aqui, ó, ajudar, por favor, no chat, certo? Então, eles receberam agora a informação lá, estão ajudando aqui, a partir desse momento, no chat, eu já vi vários deles ali. Esse chat, ele funciona no ao vivo e você pode, né, fazer as suas perguntas relacionadas a qualquer assunto de colorimetria. Não são todas as perguntas que serão respondidas, mas a gente tenta selecionar as perguntas que são mais recorrentes, perguntas que a gente consiga entregar uma informação maior. Então, não fique bravo, não fique brava se você não for escolhido. Quero dar boas-vindas a todos os alunos do Colorimetria Avançada por assinatura, vários deles estão aqui comigo, e também Colorimetria Avançada VIP, nós temos aqui o da VIP, a Sheila, que é do curso VIP, nós temos os outros, nós temos a Nilce, a Marlene, a Ivanice, a Claudete, que estão fazendo do curso Colorimetria Avançada por assinatura. São formatos diferentes, depois eu explico melhor um pouco mais para você. Vamos começar, então, com a nossa primeira pergunta. A pergunta inicial será feita pela Sheila, e quem fará a resposta será a Deise, né, Deise? Ok. Então, Sheila, abre aí o teu áudio, é com você. Bom dia para todos, é um prazer estar aqui, né? Já estive em outra live e agora retornando, porque é muito bom aprender, né? Estudarmos juntos. Eu tenho uma cliente com a cor natural 4, ela tem 2 centímetros de raiz crescida, a cor desejada é um 6-1, ela tem 60% também de branco, porém esse cabelo ele está na altura de tom um 5 avermelhado, isso meio e pontas. Como eu devo proceder para fazer, levar este cabelo para o 6-1, que é a cor desejada da cliente? Olá, pessoal, bom dia. É um grande prazer estar aqui com todos vocês. Prazer, Sheila. Estou tendo a oportunidade aqui de conhecer a aluna Sheila. É um grande prazer. Então, vamos à resposta. Bom,
Neste caso, embora tenha uma quantidade pequena de raiz crescida, você fala que é 2 centímetros, mas temos que considerar aí que tem 60% de brancos, certo? E cor cosmética nesse comprimento e pontas, na altura de um 5,6, então está vermelho. Neste caso, Sheila, você tem que fazer uma limpeza, tá? Vamos pensar primeiramente na limpeza desse comprimento e pontas, para que você consiga depois estar direcionando para a cor desejada, que é um tom frio. Você vai sair de uma cor quente, uma cor vibrante, né? Um vermelho. Então, é necessário que se faça essa limpeza. Bom, como eu vou fazer essa limpeza? Eu indico estar fazendo testes de mechas para você ter mais segurança e certeza se vai conseguir apenas com shampoo descolorante, tá? Remover este vermelho, ou possivelmente não consiga, às vezes cores vibrantes a gente não consegue remover totalmente com shampoo descolorante, irá precisar fazer uma descoloração, tá? Então, você vai fazer a descoloração, ou shampoo descolorante neste comprimento e pontas, de acordo aí com o teste, né, de mechas, que vai mostrar para você qual a melhor opção. E no fundo de clareamento 6, que é o vermelho laranja, você vai aplicar a nova mistura, tá? Então, vamos por parte. Até aí você entendeu que precisa fazer a limpeza, somente onde tem cor cosmética. Depois de feita a limpeza, você pode pensar na cobertura dos brancos, tá? Na cobertura dos brancos, essa raiz está crescida, então esses brancos estão aparentes. A cor natural é um 4 e a cor desejada é um 6,1. Sendo assim, você saindo de um 4 para um 6, 4, 5, 6, precisa se clarear 2 tons, mas sabemos que saindo de bases escuras, o oxidante ele perde uma volumagem. Então, o que acontece? Você vai precisar aplicar uma mistura com oxidante de 30 volumes, porque aí você conta 4, 5, 6, tá? Então, tem branco? Então, eu preciso da base. Então, eu preciso do 6,0 mais o 6,1, certo? Com oxidante de 30 volumes. Então, aqui é a mistura para eu conseguir clarear para um 6 mais próximo do 6,0. Ok, Sheila? Feito isso, passado o tempo de pausa, você pode, depois de o tempo de pausa, ao enxaguar esse cabelo, fazer a tonalização nesse cabelo todo. Porque lembra que o comprimento e pontas, você já fez a limpeza? Então, neste caso, você pode estar tonalizando todo esse cabelo com 6,1 mais 2 centímetros de corretor verde. E se você trabalhar com uma empresa azul, neste caso, você vai conseguir um resultado bem próximo do 6,1. Então, você vai conseguir um resultado mais frio, tá? No fundo de clareamento 6, que é o vermelho laranja, nós temos 75% de vermelho e 25% de amarelo. Então, neste caso, você precisa aplicar um 6,1 mais o corretor verde. Aí você conseguiu entender, certo? Sheila, você conseguiu entender? Eu só não entendi a mistura da raiz. O que você não entendeu, Sheila? Qual seria a cor aplicada? Na raiz, se o desejo é um 6,1, certo? Mas pensamos primeiro na cobertura dos brancos. Se tem 60% de brancos, então você vai precisar da base 6,0 mais o 6,1, certo? Porque temos ali azul, temos verde, que vai já ajudar a esfriar o laranja desse fundo também, porque o fundo 6 não é vermelho, laranja. Neste caso, você vai fazer a cobertura de branco com essa mistura.
tá? Eu não vou te indicar aqui acrescentar o corretor. Vou considerar que tem 60% de brancos, então você pode ter problema usando o corretor nessa mistura. Pode haver uma transparência, enfim. Então, vamos pensar primeiro em cobrir esse branco, levar ele para um 6.0. Depois, eu indiquei você fazer a tonalização nele todo, com 6.1 mais verde com empresa azul, que aí você vai conseguir uniformizar todo esse cabelo para um 6 mais frio, um 6 próximo de um 6.1. Conseguiu entender? Sim, entendi. Entendeu? Obrigada, tá? Imagina. Bom, então, esse primeiro caso aqui, né, que envolve a Sheila e a Daisy, quando nós formos citar aqui exemplos, coloca num caderninho aí, ó, cor natural, altura de tom, porcentagem de brancos e cor desejada, ok? Pelo menos esses 4 para você fazer um diagnóstico preciso. Quando alguém te pergunta alguma coisa, pergunta assim, então, Alejandro, porque eu tenho um cabelo que ele está todo avermelhado, mas aí a cliente quer deixar ele para o platinado e ela tem um cabelo na raiz que está uns 5, e aí você se perde, você não consegue raciocinar, tem que ter toda uma sequência de uma informação para você conseguir entender esse cabelo. Então, aqui, quando alguém já fala para você o problema colocando dentro dessa categoria, em cor natural, a cor que você nasce, altura de tom é a cor cosmética, pode ser diferente do comprimento e pontas, pode ser comprimento mais escuro do que as pontas mais claras, mas a cor natural você já sabe se tem ou não tem cor natural. Se o cabelo está todo colorido, foi a semana passada, não tem ainda cor natural. Então, ele é só altura de tom, ok? Porcentagem de brancos é importante, porque a resposta que a Daisy deu aqui envolve também ter uma preocupação com os brancos, por conta disso ter a base, mas envolve também ter uma cor cinza, que é o 6.1 nesse caso, que vai se preocupar com o quê? Com o que contém fundo de clareamento, que é um tom quente. Então, precisa esfriar esse quente. E depois ela falou sobre uniformizar a cor. Então, ó, cor natural, altura de tom, cobertura de brancos, a quantidade de brancos e a cor desejada. Tá? A cor desejada é o nosso foco, né? Que é onde a gente quer chegar. Para chegar lá, é tudo isso que a gente está conversando aqui. Nós teremos vários outros exemplos. Alguém mais quer citar alguma coisa com respeito a esse caso da Sheila? Você falou sobre limpar ali um pouco a cor, né, Daisy? Então, quando ela diz em tonalizar depois, ela não fala em aplicar a tonalização em cima do cabelo que está na altura de 5, mas ela avisou ali, né? Certo, Daisy? Explica só essa Isso parte, mesmo. por favor. Porque no final você deu uma arrematada, mas falou só sobre raiz e depois de uniformizar com a tonalização. Só que no meio disso tem um porém, que na conclusão você acabou não citando de novo. Fala aí de novo, por favor. Que no caso, o comprimento e pontas, ele precisa ali fazer a limpeza. Então, faz essa limpeza, removendo esse pigmento artificial, que é o vermelho. E no fundo de clareamento 6, que é o vermelho laranja, que ela vai aplicar o tonalizante, que eu indiquei o 6.1 mais verde. No caso aí, desculpa, eu não citei o oxidante, que seria o 10 volumes, tá? E para poder, isso de empresa azul, que vai ajudar a se aproximar bastante da cor desejada, 6.1. Obrigado, Daisy. Obrigado, Sheila, também pela pergunta. Vamos para a próxima pergunta, é da Nice. Cadê ela aqui? É Nilce, né? Eu coloquei Nice aqui. Nilce. Nilce, é com você. Quem que vai responder a tua é a Edilene, é isso? Pois abre teu áudio depois aí, Edilene, logo em seguida. Nilce, é com você. Em primeiro lugar, obrigada pela oportunidade, Alejandro, instrutores, tutores e colegas. A minha pergunta é a seguinte: um cabelo com cor natural 5, a altura de tom está entre 7 e 8, algumas mechas 8. O desejo da cliente é chegar no 9.1. É um cabelo grosso, um cabelo cacheado, extremamente poroso. Por onde começa? Empresa Violeta.
Esse cabelo contém brancos? Sim, 80% de branco. Tá, a primeira coisa que tu vai fazer nesse cabelo é verificar a integridade desse fio. Tu vai ter que sentar com ela na cadeira, fazer uma análise do fio, fazer teste de mecha para ver se ele consegue do 8 e do 7 chegar no 9, porque se ele tiver muito fragilizado, há grandes possibilidades de não conseguir fazer esse procedimento de mechas. Tu tem também que te preocupar com a cobertura dos brancos. Como tem 80% de branco, tu ainda tem 20% de natural 5, e pelo que tu me relatou, é um cabelo muito grosso e bastante cabelo, certo? Então, tu vai ter que primeiro fazer a cobertura do branco, depois de fazer o teste de mecha nesse comprimento e ponta. Se tiver tudo ok, se tiver em condições de clarear, provavelmente tu vai ter que clarear com volumagem baixa nesse comprimento e ponta, porque já está aclarado, tu vai clarear somente mais um tom, porque ela quer um 9 platinado, isso. Então, fazendo a cobertura de branco, do 5 até um... Vamos levar ele para um 7, para não levar totalmente para um 8, porque provavelmente o 8 está mais nas pontas. Então, essas pontas aqui, elas estão bem porosas, então tu não vai precisar mexer nele por enquanto. Trabalha aplicando 7.0. Tem a sequência de reflexo, que é o 7.0, 7.1 e 7.3. Do 5 para o 7, tu vai trabalhar com volumagem 30, por ser um cabelo grosso. Porém, tem uma outra técnica que eu faço e dá um super resultado, a cobertura é perfeita. Já que tu trabalha com empresa violeta, aplica o 7.0 com oxidante de 40, para poder clarear e deixar a cor uniforme ali na raiz. Mesmo sendo empresa violeta, trabalha a proporção de 1:1. Tu vai clarear bem esses 20% de 5 natural que tem, porém tu vai dar uma perfeita fixação do branco, vai dar uma cobertura perfeita, porque quando tu trabalha a proporção de 1:1, mesmo em empresa violeta, em se tratar de cabelo branco, tu consegue colocar mais pigmentos dentro da fibra, porque é uma fibra que já não tem mais melanina. Então, nesse caso, tu trabalhando mesmo em empresa nacional na proporção de 1:1, que não é o que a empresa recomenda, mas geralmente tu pode trabalhar nesse sentido, porque é branco tu precisa repor pigmento. Não precisa trabalhar a sequência de reflexo. Tu trabalha com uma coloração só e tu consegue uma perfeita cobertura, porque tu insere mais pigmento no fio que já não tem pigmento, então é tranquilo. O espaço fica mais acoplado, mais juntinho dos pigmentos, tu consegue dar uma perfeita cobertura. Cobrir os brancos, faz as mechas, como tu fez o teste, tu percebeu que deu resultado bacana, deu para fazer, trabalha até o fundo de clareamento 9, muitos vão chegar no 10. Como ela quer um platinado, as pontas vão estar meio porosa, corre o risco de chumbar. Então, nesse caso, trabalha com 8,89, mais meio centímetro de corretor violeta e meio centímetro de corretor verde. Não põe azul, mesmo se tratando de empresa nacional. Ou tu trabalha com 9,11 direto, não precisa colocar, dependendo da marca que tu trabalha. Para isso, tu tem que testar a empresa que tu trabalha para ver os resultados. Antes de fazer esse cabelo, tu testa as colorações que tu tem. Tu também pode trabalhar com 9,1, com os 3 corretores azul, azul, verde e violeta, meio centímetro de cada, para cada 30 gramas de coloração ou tonalizante. Preferencialmente tonalizante, porque ele não vai agredir tanto a fibra quanto a coloração. Trabalha com oxidante de 5 volumes, de preferência, mas se não tiver de 5, pode ser de 10, 8, 6, o que tu tiver em mãos. Mas dê preferência por 5, porque quanto menor a volumagem, menor é o estrago também na fibra. E depois tu finaliza esse cabelo com bom tratamento, porque esse cabelo, como ele já tem um histórico de químicas anteriores, a química, quanto mais antiga, mais ela age no fio. Então, esse cabelo vai precisar provavelmente de um corte nas pontas também para limpar, porque com certeza, se ele está com integridade não tão saudável, precisa fazer uma limpeza depois de uma química dessa. Se está com alguma dúvida ainda sobre essa questão? Alejandro?
Nilce? Entendi, muito obrigada. Entendi. Tá. Edilene, Sim, você falou para aplicar com 40 volumes sim, ainda na raiz. E nessa parte isso. que tem natural, Na que hora ali de fazer, tem 80% de brancos. sim. Explica melhor, por favor. Tá, a parte da raiz, o crescimento da raiz dela, ela relatou que tem 80% de branco e 20% natural, 5%. Então, se tu colocar, por ele ser um fio grosso, se tu trabalhar com 40 volumes, tu vai chegar entre o 7 e o 8, vai uniformizar melhor com aquela cor que já tem no comprimento e ponta. Ou pode trabalhar com oxidante de 30 também. Por ser fio grosso, ela consegue chegar lá. Sim, mas como Na parte da tonalização, a hora que ela for tonalizar, esse comprimento e ponta que está desbotado, mesmo que ele não esteja num fundo de clareamento 9, como as mechas que ela conseguiu levar, ele consegue fazer uma neutralização, porque tu está repondo pigmento, o fio está poroso, ele absorve. Ele acaba camuflando aquele fundo alaranjado que tem ali. A gente sabe que onde tem laranja, o pigmento frio, ele não fixa por muito tempo. Então, isso ela vai ter que fazer uma boa manutenção, conversar com a cliente para depois, nas sequências que ela vir ao salão, ou de repente levar uma manutenção adequada àquela química que ela tem no cabelo, para estar mantendo esse cabelo em casa e vir periodicamente ao salão para fazer as manutenções, para poder aguentar mais tempo esse pigmento que foi colocado ali. A gente sabe que onde contém residual de laranja, pigmentos frios, eles não têm uma grande durabilidade, ele acaba saindo conforme vai lavando. Então, precisa estar bem tratado esse cabelo para conseguir manter a cor bonita por mais tempo. Sim, aí a questão aqui, eu quero considerar, porque existem algumas centenas e milhares de alunos nesse momento assistindo, além de estar no YouTube, de tantas outras pessoas verem também. E a questão é, a cor natural é um 5, a cor mais escura que ela tem como altura de tom é um 7, que é por onde ela quer uniformizar, certo? Certo. Então, para eu chegar do 5 no 7, porque independente da cor natural agora, a cor que vai ser o padrão, que vai ser a uniforme, vai ser o que é de mais escuro da altura de tom. Entre 7 e 8, a gente tem que uniformizar pelo 7. E aí seria, para essa uniformidade ser na altura de 7, então chegar na altura de 7 também o que é natural. No caso, como tem ali algum cabelo ainda natural na altura de 5, que representa o natural, embora seja 80% de brancos, se fosse 100% brancos, aí a gente pode usar a volumagem maior, sim, porque é onde vai ter uma melhor cobertura. Como contém ainda um pouquinho de natural, pode ser que esse pouquinho de natural, ele não alcance, né, toda a revelação da cor, por se usar, né, com 40 volumes, por exemplo, esse natural ele não vai conseguir, ele vai passar do comprimento que tem de 7. Então, ele vai ficar mais aceso a cor que é natural. Então, é interessante que nesse momento aí seja usado 30 volumes na raiz para ter uma perfeita uniformidade, né, do comprimento e pontas, e aí todo o restante que você falou aí. Sim. Né? Porque pode ser para todos, é interessante ficar isso claro para todo mundo aqui, né, que quando existe o cabelo natural, precisa haver uma preocupação com esse natural, né, porque esse natural, ele pode ficar mais aceso, mais claro do que o comprimento e pontas, ou mais escuro, revelando algo até mesmo meio alaranjado ainda, né, e criando um problema ainda na raiz, né. Então, a questão de uniformizar assim na altura de 7, né, e depois criar o efeito que ela quer. Cria uma base e depois deixa mais claro, né, usando ali a questão do 9.1. Obrigado, Edilene. Tem alguma consideração mais aí? Alguém mais gostaria de dar mais alguma consideração com respeito a esse caso? Nada? Obrigado, Edilene. Obrigado, Nilce. E aí eu queria que vocês, nesse momento, também fossem lá no YouTube e selecionassem perguntas, tá? Entre os alunos ali, para que a gente possa responder mais questões aqui também dos alunos e dos outros que nos assistem. Uma outra questão que se citou também, Edilene, é a questão do oxidante, né? Em se usar talvez uma quantidade menor
do OX para poder ter uma melhor cobertura. Você pode explicar um pouco mais sobre isso? Sim, Alejandro. É que quando se trata de cobertura de branco, eu estou falando em usar a menor quantidade para cobrir branco. Porque como o cabelo branco ele já não contém mais pigmento, se tu usar a diminuição do oxidante para fazer essa diluição e aplicação no branco, tu consegue introduzir mais pigmento dessa coloração dentro do fio. Porque como o fio já não tem mais nada de melanina, tu consegue juntar mais, consegue entender o meu raciocínio? São testes já comprovados. Isso é para o nível mais avançado de colorimetria, que aqui a gente está falando mais do básico. Muita gente que está acompanhando o canal sabe que é indicado a empresa nacional trabalhar a proporção de 1 para 1,5, que é padrão nacional. As internacionais já trabalham na diluição de 1 para 1. Então, 1 por 1, ela te dá uma melhor cobertura quando se trata de branco. Porém, quando se trata de cabelo natural, não há essa necessidade. Então, as empresas nacionais trabalham mais na diluição de 1 para 1,5. Essa é a situação da cobertura de branco especificamente. Se tu trabalhar com 1 por 1, tu consegue uma melhor cobertura sem precisar ter que fazer a sequência de reflexo aplicando a base, um reflexo cinza e um reflexo dourado para conseguir fazer uma melhor cobertura. Deixa eu abrir meu áudio aqui. Todos vocês alunos, depois nós vamos ter um debate sobre essa questão lá dentro do grupo, tá certo? Sobre essa questão de aumentar, não aumentar o oxidante, sobre a questão da cobertura de brancos. Tem uma pergunta aqui que envolve até mesmo a questão de porcentagens de 1 por 1, de 1 para 1,5, para a gente conseguir discutir um pouco mais essa questão. Vou deixar no ar essa questão aqui, depois a gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso, e lá dentro do grupo, tá, da assinatura e do VIP, vai ter mais esclarecimento com respeito a esse assunto, a gente vai debater um pouquinho mais essa questão lá, tá certo? Senão a gente vai acabar saindo do formato aqui e tá pegando somente a um assunto. A ideia aqui é trazer mais questões para vocês, todos que nos assistem, tá? Obrigado, Edilene. A gente já vai entrar nesse assunto de novo aí depois, tá bom? Ok. Vamos lá, então, agora com a Ivanice. Ivanice, cadê você? Abre teu áudio aí. Aqui, Alejandro. Bom Quem dia. vai fazer Quem vai dar a resposta para você vai ser a Carla, é isso? Sou eu, Alejandro. Então, Ivanice, é com você. Bom dia a todos, tutores e todo o pessoal que está assistindo, inclusive meus colegas alunos. Eu quero dizer que estou muito feliz por participar desse curso, Alejandro, que era o meu sonho de me tornar uma colorimetrista. Então, graças a Deus, agora eu estou aprendendo, né? Então, vamos lá. A minha pergunta seria a seguinte. Eu tenho uma cliente que ela tem, a cor natural dela é 5, 2 centímetros de raiz crescida, 5. Ela tem na parte de trás, ou seja, da cabeça, né? Altura de a nuca. Toda a nuca é 50% de branco, nessa altura de 5. Porém, no topo e parietais, ela tem 100% de branco. A cor cosmética desse cabelo é um 8,3. E o desejo dela é um loiro frio. Pode ser na altura de um 8 ou até de um 9. A importância que ela dá é que seja um loiro frio. Me fiz entender, Carla? Fez sim, fez sim. Bom dia a todos, né? Então, vamos lá. Cor natural 5, certo? Parietais 100% de branco, topo 100% de branco, né? Na parte posterior eu tenho 50% de branco, né? E você quer um louro, a cliente quer um louro frio na altura de 8 ou 9, certo? E a gente ainda tem uma cor cosmética 8,3, correto? Primeira coisa, a gente vai precisar fazer um teste de mecha para verificar a saúde desse cabelo, para ver se ele consegue chegar até o fundo de clareamento 8 ou 9 com saúde, né? E esse teste, né, a gente tem que ver o 5
que a gente tem natural, que a gente tem que levar ele para o 8 ou para o 9, né? E a gente tem ainda uma cor cosmética 8.3. Então, vamos dividir aqui por parte, certo? Vamos ali na parte frontal, onde eu tenho 100% de branco. Licença, Carla, só um minuto. Desculpa, eu esqueci de dizer que esse fio é grosso. Tudo bem, não tem problema. Então, vamos lá para a parte frontal, né? Onde eu tenho 100% de branco e cor cosmética 8.3, certo? Então, nessa frontal aí, eu preciso, né, através de teste de mecha, porque às vezes a gente não sabe como é que esse cabelo está, a situação dele, né? Então, eu preciso levar essa parte cosmética para o fundo de clareamento 8 ou para o fundo de clareamento 9. Como é que a gente pode fazer? A gente pode fazer através de uma limpeza, né, com shampoo descolorante, que a gente consegue aí clarear um tom, tirar esse resíduo, e a gente já consegue resolver a parte frontal. Na parte posterior, eu preciso descolorir o que está natural. E também é o teste de mecha que vai te dizer como é que você vai proceder, se você vai usar o X de 20, 30 ou 40, aonde eu tenho natural, certo? Aonde eu tenho cor cosmética, eu também preciso remover esse resíduo de cor, mas aí eu já posso fazer com uma descoloração mais suave ou até com um shampoo descolorante, correto? Feito todo esse processo, eu ter, né, feito toda essa limpeza, toda essa descoloração, e o meu cabelo está. Eu tendo conseguido levar todo o meu cabelo para o 8 ou para o 9, aí eu entro com a parte da aplicação da cor, né? A gente sabe que esse cabelo tem branco, então a gente vai precisar da base, correto? E eu tenho a minha parte posterior, que é 100% branco, né? Então, eu também vou precisar do reflexo dourado. E mais da nomenclatura que vai do reflexo dourado para eu ter uma fixação melhor dessa cor. E mais a nomenclatura que vai direcionar essa cor para um reflexo mais frio. Então, eu tenho aqui algumas possibilidades, tanto para 8 quanto para 9. Tudo bem? Então, para 8, eu até escrevi aqui, porque são algumas possibilidades aí para falar, às vezes eu posso esquecer. O fundo de clareamento 8, eu tenho 8.0, 8.3, 8.81 mais azul, é uma possibilidade. O fundo de clareamento 9, eu tenho 9.0, 9.3, 9.1, né? De empresa azul, também é uma possibilidade. Também posso aplicar 9.0, 9.8, 9.3, 9.89 mais azul, né? Também é uma possibilidade. O fundo de clareamento 8, 8.0, 8.3 mais 8.89 mais azul, também é uma possibilidade. Nós vamos ter aí um reflexo, um louro mais frio, né, e mais uniforme. Ambas, né, tem que lembrar, com oxidante de 10 ou menor que 10. Ficou claro? E aí, ficou claro, Ivanice? Sim, muito obrigada, Clara. Alguma Carla, questão? desculpa. Perfeito. Alguma questão que você queira mais torcer aí para ficar mais enxuto, ou ficou muito bem explicadinho, conseguiu entender exatamente como que você vai colocar em prática? Eu só gostaria de saber, tipo assim, se eu não tenho a empresa azul, mas eu trabalho com a violeta, o que eu faria nesse caso? Nesse caso, você pode acrescentar o corretor azul. Em ambos os fundos, 8 e 9? Sim. Tá legal. Então, tá muito bem explicado. Obrigada, Carla. Nada.
Obrigado, Vanice. Obrigado, Carla, pela sua resposta. Nada. Vamos agora lá para Claudete. Cadê a Claudete? Claudete, qual que é a tua dúvida? Quem que vai responder você vai ser a Beatriz. Beatriz. Vai lá, Claudete. Isso. Oi, Beatriz. Oi, todo mundo. Bom dia. É um privilégio e um prazer mais uma vez estar aqui, Alejandro. Obrigada pela oportunidade. Beatriz, a minha pergunta é a seguinte: por que algumas colorações usam a medida 1 por 1 e outras usam a medida 1 por 1,5? E qual a importância disso? Bom dia, Claudete. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Claudete, as colorações profissionais, eu digo colorações profissionais porque nós temos aqui nos assistindo também pessoas que não são profissionais, mas as colorações, elas têm medida de 1 por 1 e de 1 por 1,5. Assim como uma regra geral, as colorações de padrão internacional, elas têm uma medida de 1 por 1,5, ou seja, 60 gramas de coloração para 60 ml de oxidante, ou 30 gramas de coloração para 30 ml de oxidante. 1 por 1,5 seria 60 gramas de coloração para 45 ml, aliás, 45 não, para 60 mais 30, 90 ml de oxidante, né? E por que isso? Porque as colorações de 1 por 1,5, as colorações de 1 por 1, vamos começar do menor para o maior para facilitar o raciocínio. As colorações de 1 por 1, elas têm pigmento mais nobre, elas têm uma tecnologia mais avançada e, consequentemente, por estas qualidades, ela também tem um preço mais elevado, mas por conta dos benefícios que ela vai trazer ao cabelo no momento da coloração. Estas colorações de 1 por 1 são de padrão internacional. E as colorações de 1 por 1,5 são as colorações de padrão nacional, como já foi mencionado até aqui pela Edilene, e estas colorações precisam de uma maior explosão de oxigênio, então precisa de mais OX, né? Nós vimos que aí é uma medida de coloração para 1,5 medida de OX. Então, vai precisar dilatar muito mais a cutícula para que o pigmento penetre até o córtex e lá ele se anabolize e fixe. E isto vai influenciar em quê? Influencia que ela vai sensibilizar mais o fio de cabelo. Então, nossas colorações nacionais, elas deixam o cabelo um pouco mais poroso do que as internacionais por esse motivo. Porque na medida de 1 por 1, como os pigmentos são muito pequenos, eles não precisam que a cutícula dilate muito para que eles possam penetrar. Uma abertura leve de cutícula, ele já penetra e vai lá e faz o seu trabalho. Enquanto que as nossas colorações de 1 por 1,5, elas dilatam mais para poder fazer o efeito da coloração, consequentemente vão nos trazer um dano maior para o cabelo. A importância é basicamente isso, né? As de padrão nacional, que são de 1 por 1, e 1 por 1,5, que são nossas colorações de padrão nacional. Respondi, Claudete, sua pergunta? Sim, Beatriz, respondeu. Só complementando que, dentro da importância,
de obedecer às regras do fabricante, né, também vai ter uma melhor cobertura, né, do cabelo, do fio, vai ter uma melhor exposição, o desejo da cliente vai estar melhor respondido quando eu obedeço né, a essa regra de 1 por 1 ou de 1 por 1,5, mas ficou bem explicado. Obrigada. Com certeza, obedecer a recomendação do fabricante, isto vale para todos os procedimentos químicos que a gente vai fazer. Ok, valeu, obrigada. Obrigado, Claudete. Obrigado, Beatriz. É o seguinte... Alejandro. Oi, Vanice. Eu gostaria de ajudar a colega também, como experiência de vida. Em relação à coloração que ela falou, né, de 1 por 1,5, de 1 por 2, obedecendo às proporções. Então, eu quero falar o seguinte, como você frisa muito, o Oswaldo também frisa muito, a questão de usar a balança, o peso. Porque, como experiência própria, eu usava aquelas medidas, né, que a gente espreme, né, digamos assim, no popular. Espreme a coloração e daí você pega o copinho, faz a medida e coloca lá, obedecendo o fabricante. Mas se você fizer esse peso, essa medida, você medir na balança, você vai ver que tem diferença. E eu, como experiência, eu acredito que a balança, ela dá um peso correto. E assim, eu consegui, minha experiência própria, eu consegui resultados melhores quando eu passei a pesar a coloração e o oxidante na balança. Obrigado, Ivanice. Com certeza, porque a colorimetria é uma matemática, né? E nós precisamos trabalhar com pesos, trabalhar com medidas, trabalhar com proporções, porque aí a gente consegue ter um resultado profissional. Muito obrigado, Ivanice. Nessa questão, deixa eu falar uma coisinha com vocês agora aqui. Nessa questão de ter uma coloração 1 por 1, uma coloração 1 por 1,5, conforme já foi bem explicado até mesmo aqui pela Beatriz, de acordo com a pergunta da Claudete, existem muitas dúvidas ainda com respeito a isso, muitas pessoas perguntam por que aqui no Brasil a coloração ela tem uma massa maior, né? Porque a gente tem uma massa maior por usar mais oxidante. Por que em colorações internacionais, que fora do Brasil, a massa é menor? Porque você coloca a proporção de 1 por 1. Então, 1 por 1 você vai ter 120 de massa. 1 por 1,5 você vai ter lá 190, né, de massa. Então, você vai ter muito mais, né, em quantidade. O que isso influencia no resultado? Ambos contêm hidróxido de amônio. Hidróxido de amônio, ok? Então, esse hidróxido de amônio, ele tem um pH, que é um pH 10. Amônio tem um pH 10. Só que depende muito da quantidade que ele existe nele. Desculpa, eu falei errado. 60, 60, 120, né? Depois mais 30, então seria mais 120, mais 150 de massa, não 190 de massa você teria, tá? Voltando aqui. Onde que isso influencia depois no produto? Se você tem um produto que é um produto alcalino, um agente alcalino, que tem um pH 10, que é o hidróxido de amônio, e você coloca lá numa quantidade de 0,6, você vai ter uma influência na cutícula, em ele eriçar a cutícula, ele dilatar a cutícula numa certa abertura. Se você tem uma quantidade maior de 0,7, 0,8, 0,9, 1%, 2%, 3%, aí você vai ter essa porcentagem maior nos superclareadores, você vai ter lá no 11,89, no 12,1, em superclareadores você tem uma porcentagem, uma quantidade maior do hidróxido de amônio, que é justamente ele que vai fazer com que você consiga ter uma explosão maior de oxigênio, eriçando ainda mais, inchando o córtex e eriçando ainda mais a cutícula, para que você possa ter mais acesso ao córtex, limpar mais ali a melanina natural do fio e clarear mais o cabelo. Então, nas colorações que nós temos hoje, que é 1 por 1, a quantidade de hidróxido de amônio é maior, fazendo com que o cabelo ele tenha que eriçar mais a cutícula. Na quantidade
dos produtos, que é 1 por 1, você tem uma quantidade menor. 1 por 1,5, uma quantidade maior, ele acaba eriçando mais a cutícula. 1 por 1, uma quantidade menor, ele acaba eriçando menos a cutícula. Então, quer dizer que se você abre menos, o processo de fechar é menor. Então, você tem um cabelo mais saudável no final do processo. Se você eriça mais, o caminho de volta para fechar é maior. Então, você vai ter um cabelo no final, um pouco mais áspero, um pouco, né, mais com as cutículas um pouquinho mais eriçadas, ou tendo um trabalho maior para poder devolver o pH. Quanto maior o pH, porque esse é o produto alcalino, é isso que vai deixar o produto mais ou menos, né, ácido ou básico ou alcalino. Quanto maior a quantidade desse hidróxido de amônio, mais alcalino vai ser esse produto e mais ele vai dilatar a cutícula. Então, aí você consegue ver só nessa questão, embora tenha outras questões também do próprio pigmento, de ativos, de outros aminoácidos, mas só na questão mesmo do hidróxido de amônio, você já consegue analisar que aonde você tem uma quantidade menor, você acaba agredindo menos o fio. Onde você tem uma quantidade maior, você acaba agredindo mais o fio. A quantidade menor, do 1 por 1, agride menos. Quantidade maior, 1 por 1,5, agride um pouco mais. Fica com essa informação, porque depois nós vamos debater um pouco mais sobre isso aqui, envolvendo uma outra questão aqui já citada, tá certo? Então, vamos lá? Agora, quem que vai fazer a pergunta é a Marlene. É você, Marlene? Quem que vai responder o teu é o Edilson, é isso? Então, vai lá, Marlene. Sim, é o Edilson. A minha pergunta é sobre referente à técnica de esclarecimento usando a sequência de reflexos. Como são duas perguntas em uma, eu vou fazer a primeira pergunta partindo da altura de 9, depois eu faço da altura de 8 para poder não confundir, para poder ficar mais explicado para todos entenderem. Inclusive o Edilson, né? Porque senão eu posso até confundir ele no que eu quero saber. Então vamos lá na primeira pergunta. Para escurecer da altura de 9 para um 5 natural, a gente usa a sequência de reflexos 5.0, 5.1, mais 5.3, mais 5.4, vou ter como resultado um 5.0 natural. Agora, para eu ter uma cor com reflexo, por exemplo, o desejo da minha cliente é 5.1. Se na altura de 9 eu desejo aplicar o 5.1, eu não vou adicionar o ponto 4, que é o cobre, mesmo com a ausência de cobre na altura de 9. Aí eu vou aplicar o 5.0, 5.1, 5.3, mais 5.1 e o meu resultado 5.1. A minha pergunta é, por que na altura de 9, que nós temos a ausência de 100% do reflexo ponto 4, eu não adiciono o ponto 4 para criar o 5.1? Certo? Bom dia, Maranhão. Bom dia. Entendeu, Edilson? Sim, sim. Então, vamos lá. Então, a sua dúvida é a questão de não precisar colocar o cobre para ter um resultado 5.1. Sim. Sim? E na altura de 8, não precisa colocar o cobre para ter um resultado marrom. O marrom na altura de... Oi? O marrom na altura de 5 ou de... também. O desejo é o 5.7. Ok, então vamos lá. Tá. Então, como você mesmo citou, né, quando eu quero um tom natural, né, eu devolvo o que foi retirado na descoloração, que é a base para dar fixação, não é isso? Acrescento o cinza, que devolve o azul, o dourado, que devolve o amarelo, e o cobre, né, para devolver o vermelho. Aí eu tenho 5.0. Na questão de ter um resultado 5.1, neste caso não precisa de acrescentar o cobre, né? Por quê? Porque aí nessa sequência de reflexo eu já estou acrescentando o 5, que vai me dar ali a base, vai me ajudar no escurecimento, o dourado e
o cinza, né? O que não pode faltar nessa sequência é o dourado, que ele já vai dar uma fixação e me entregar esse resultado frio, né? Ele já vai me entregar esse resultado frio. O que não pode faltar nessa sequência para esse resultado frio é o dourado. Compreendeu essa parte? Mas aí eu não vou ter, no caso, as três cores. Vai faltando o vermelho nessa sequência, não? Não pelo fato das bases, ela já seja... as bases, ela já vai dar uma fixação. Isso, pelo fato de eu querer um reflexo mais frio. Entendi. Então, E a no base caso na altura de 8, que já tem o cobre no fundo de clareamento, para criar um 5,7, aí nesse caso, por que eu tenho que acrescentar o cobre? Nesse caso, se você acrescentar o cobre, né, você acrescentar 5.0, 5.1, 5.3 e mais o 5.4, você terá próximo a um marrom, né? Ele vai ficar ali quente, vai ficar próximo ao marrom. Agora, para ter um marrom fiel mesmo, né, nessa altura de 5, então você só precisa acrescentar o 5.0, 5.1, 5.3, né, que você já vai levar esse cabelo para um 5. Já vai ter, e acrescentar uma quantidade maior, uma quantidade de marrom, que é o 5.7. Aí você terá o 5.7 da cartela mesmo. Tá, então eu acrescentando o 5.0, 5.1, 5.3, o 5.4, eu vou neutralizar criando marrom. Aí quando eu acrescento o 5.7, eu vou estar direcionando esse reflexo para o 5.7, é isso? Exato, só que quando você acrescentar o 5.7, você não acrescenta o 5.4. Só a base, 5.1, 5.3 e o 5.7. Por que não o 5.4? Porque você já tem o vermelho. Já tem o vermelho nessa altura. É porque eu tenho uma anotação aqui que diz que quando a gente vai querer um marrom, partindo do 8 e para o 5.7, a gente teria que colocar o 5.4. Então, não há necessidade. Não, nesse caso não. Nesse caso não precisa não. Só se fosse na altura de 9, aonde eu não tenho nenhum resíduo de vermelho. Aí você aplicaria tudo, né? O 5.0, 5.1, 5.3, 5.4 e o 5.7. Tá? Já na altura de 8, não. Tá? Você só precisa mesmo acrescentar só a base, o cinza, o dourado e o ponto 7. Se você substituir esse ponto 7 pelo ponto 4, você terá um próximo marrom. Vai ficar quente, né? A cor vai ficar quente, vai ficar um próximo marrom. Entendi. Agora que deixei Obrigada, você bombardear tá, o Edilson aí. Oi? Marlene bombardeou o Edilson aí. É isso aí, Marlene, não pode pegar leve, não. Isso aí. Deixa eu só reforçar algumas coisas que o Edilson falou aqui, tá? Deixa eu colocar numa tela maior aqui. É o seguinte, a questão da Marlene ali, quando você devolve, quando o cabelo ainda tem vermelho, como no caso na altura de 8, e na sequência de reflexo, você é aluno, que a gente vem conversando sobre isso, né? Você já viu a questão da técnica de escurecimento ao se escurecer, criando sequências de reflexos, em se devolver as cores primárias, se devolve azul, devolvendo cinza, se devolve amarelo, devolvendo dourado, se devolve vermelho, devolvendo cobre. E aí você coloca mais a base para dar uma melhor fixação. Quando o cabelo ele contém ainda resíduo de vermelho, que no caso está laranja, na altura de 8, esse vermelho existe no fundo de clareamento, você não precisa, na sequência de reflexo, colocar o cobre. Se colocar o cobre, por exemplo, na altura de 6, vai colocar lá 6.0, 6.1, 6.3, e se for colocar o 6.4, ele revela um marrom. E exatamente essa é a questão da pergunta dela, revela o marrom. Tá, mas por que revela marrom? Porque para ter o marrom tem que ter uma influência maior de vermelho. Ele vai
fazer com que ele crie esse marrom. Mas talvez não seja o 6.7 da cartela que você queira, porque você pode ter um marrom, um marronzinho e um marronzão. Depende do marrom. E se você coloca mais 6.7 junto com esse 6.4, você mantém o marrom, você não foge do marrom. Só que ele vai ficar um marrom ainda diferenciado. Aí você pode criar esse marrom sem aplicar o 6.4, colocando 6.0, 6.1, 6.3 e o 6.7. Você pode criar esse marrom aplicando 6.0, 6.1, 6.3 e 6.4. Você pode criar esse marrom aplicando 6.0, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 e 6.7, se você quiser um marrom mais marrom, né? Porque sempre quando você cria alguma cor e mistura as cores primárias e você coloca mais azul, coloca mais amarelo ou coloca mais vermelho, você não foge do marrom. Só que ele vai ficar um marrom mais fechado, vai ficar um marrom o que é mais natural, que a gente enxerga na cartela, ou um marrom um pouquinho mais suave, mais puxando para o dourado, um marrom mais puxando para um tom mais cobre, mas ele não foge do marrom. Então, depende muito do tipo do marrom que você quer. Mas não é uma única fórmula, sim, né? Não é uma única fórmula para se criar marrom. Marrom, na verdade, a gente tem várias variáveis, né, do que seria marrom. Ficou claro aí, Marlene? Ficou claro? Sim. Obrigado, Marlene. Obrigado, Edilson, pela tua explicação aí. Então é o seguinte, nós já fizemos a primeira rodada, então vamos para a segunda rodada. Nessa segunda rodada, eu vou deixar aqui qualquer um dos tutores, pode selecionar, né, pode levantar a mão aqui e pegar essa resposta aí. A gente vai começar lá com a Sheila. Sheila, qual que é a tua pergunta agora? Ô, Alejandro, vou fazer só uma correção. Eu estava observando aqui que na minha inscrição do Gmail, do Google, está Sheila Adriana. Mas todos aqui que eu moro me conhecem como Adriana, tá? Ah, certo. Então, vai lá. Deixa eu só fazer a pergunta. A minha cliente, ela está com um cabelo natural 7. E a altura de tom são mechas peroladas. Só que o desejo dela é escurecer todo o fundo, deixando uma altura de um 5.0 e refazer as mechas, continuando no perolado. Fala para mim qual que é a cor natural? 7. Qual que é a altura de tom? 8. Altura de tom? 8. Qual que é a cor desejada? A cor desejada é um fundo 5.0 e as mechas em evidências peroladas. Mechas peroladas. Tem brancos? Não. Mais algum detalhe que você precisa passar? Não, eu só quero corresponder o que a cliente quer, né? Porque pelo fundo de clareamento, pela cor natural dela ser muito clara, e ela é clara também, então, quando nós fizemos a primeira vez as mechas, essas mechas não ficou tão em evidência, justamente porque ela tinha uma cor natural já elevada, né? Então, Essa altura de tom 8 é do cabelo inteiro Não. ou das mechas? Não. Mechas. Só mechas. Qual que é a quantidade de mechas que existe aí? Em torno de uns 60%. Ok. Então, mechas estão na altura de 8, então o natural ainda está no cabelo, certo? Então, tem o fundo que é natural 7, tem mechas na altura de 8. Ela quer ter um cabelo com base 5 e ter mechas pérolas, certo? Isso. Ok. Quem é que quer responder essa aí? Só levantar a mão aqui. Se vocês não levantarem, eu chamo, hein? Quem quer responder essa aí? Beatriz, vai lá, é com você. Liga teu áudio. Liguei para você aqui. Pronto. Ligou, vai lá. Sim. Cor natural 7, altura de tom 8, e ela quer umas mechas pérola, né? Só que ela quer poucas mechas, foi o que eu entendi. Então, a gente pode começar aí. Ô, Bia.
Oi, Beatriz, diga, amor. não é que ela quer poucas mechas. Ela quer que fique um fundo na altura de um 5.0, para que essas novas mechas, né, fiquem em evidência. Então, não é que ela quer poucas mechas, ela quer uma quantidade, acredito que a que eu já fiz, que foi 60% de mechas, mas ela quer esse fundo mais escuro. Então, aí a gente tem um processo de escurecimento, né? Porque você falou que a cor natural dela é 7, não é isso? E ela quer escurecer para um 5, deixando algumas mechas peroladas. Isso? Como ela tem essas mechas, essa altura de tom aí, 8, para fazer um processo de escurecimento geral, para depois abrir estas mechas que ela deseja, seria forçar... Bom, tem duas opções. A primeira opção seria pegar algumas mechas destas que estão na altura de 8, colocar dentro do papel alumínio com shampoo, né, como se o shampoo fosse pó descolorante, né? Só que é só o shampoo, limpo e seco no papel alumínio, prende elas lá, deixa guardadinhas e escurece o restante, faz uma sequência de reflexo com 5.0, 5.1, 5.3, 5.3 e 5.4, na altura de 8, já temos aí o laranja, né? Da altura de 8, então seria 5.1, 5.2, 5.3 para esse escurecimento. E o 5.4. E após esse escurecimento, depois do tempo de pausa, tiraria no lavatório, ainda com os papelotes fechados, para não manchar as mechas que eu não vou querer escurecer. E depois de tirado todo o produto de coloração desse escurecimento, de preferência com OX de 10 volumes ou menor, porque aí nós vamos só fazer um depósito de pigmento. E deixa eu ver, só que a cor natural dela é 7. Se a cor natural é 7, eu vou colocar 5. Então, nesta raiz, eu preciso aplicar com 20 volumes. Poderia aplicar tudo com 20 volumes, né? E aí eu iria conseguir chegar... exatamente. Para abrir a cutícula da cor natural e fazer o escurecimento. Em seguida, após retirado todo o produto, tiraria os papéis que estão guardando as mechas. Aí teria que lavar, secar e tonalizar estas mechas da altura de 8, direcionar um reflexo dessa altura de 8, aplicando 8.21 ou 8.81 para esfriar esse fundo de clareamento 8 aí ao máximo, né, para chegar próximo de um pérola. Vamos lá, Bia. Eu sei que na fogueira, assim, no ao vivo, é complicado, né? Ter que pegar a pergunta na hora, ter que pegar, vem tudo truncado, você tem que pegar, tratar e entregar a melhor resposta. Bom, então, deixa eu ajudar você aqui numa linha de raciocínio. Cor natural 7. Você falou que no processo de escurecimento dá para fazer com quantos volumes? Qual a volumagem? 20 volumes. Boa. Por quê? Por conta do 7, que é natural.
Isso. Então, talvez você tenha, até hoje, sempre visto assim, mas sempre que eu não faço escurecimento tem que ser com 10. Se o cabelo for natural, para que você tenha uma melhor fixação, escureça com 20, tá? Porque você vai conseguir fazer com que o corante ele consiga chegar mais fundo e penetre no córtex, porque você precisa ter uma leve dilatação da cutícula. Quando o cabelo já passou por processos químicos, ele já tem a cutícula, então uma química facilita a entrada de outra química. Então a cutícula já está mais preparada para uma próxima química, então você pode fazer direto com 10. Como o cabelo é natural, então você vai ter essa resistência, vai ficar mais sobreposta na cutícula se você fizer com o X de 10. Então, faça com 20. Mas existem mechas. E aí, existe a questão, posso escurecer um cabelo também com 20? Ele escurece com 20. A questão sempre é natural, que vai clarear. Então, como no caso aqui, o natural, você quer escurecer ele, precisa entrar mais fundo com o corante, com 20 você vai ter uma melhor fixação, sim, nesse caso. Aí, nesse caso aqui, você também falou de aplicar o 5.2. Fala uma sequência de cor na altura de 5, Beatriz, para poder dar uma melhor fixação no processo de escurecimento e entregar o natural. Como que você faria? 5.0, 5.1, isso, 5.3 e 5.4. Mas por que 5.4? Esse laranja que existe no 8 não é pouco para esta fixação aí? Sheila, você usaria 5.4 ou não usaria 5.4? A pergunta é tua. Não usaria. Ele está um 7, né? Então ele já tem laranja. E aí, Beatriz, você usaria ou não usaria 5.4? A sequência que você falou aí tá ok. 5.1, 5.0, 5.3. Eu estou em dúvida, Alejandro, porque eu vou escurecer para 5, né? Sim. Então, 5, ele precisa de vermelho. E no 4 teria mais vermelho, né? Sim, mas como você já tem na própria o base... vermelho do 8. Na própria Mas base... ele está 7? Ele está um 7. Ele está um 7 e tem mechas no 8. Assim como o Edilson falou ainda há pouco, que a Marlene estava perguntando, mas eu preciso do vermelho, cadê o vermelho? A própria base já devolve uma quantidade de vermelho que o cabelo ali precisa no processo de escurecimento. E aí, se já tiver vermelho ainda no fundo de clareamento, ele já é o suficiente para ter fixação. Aí você precisa devolver as outras, que no caso seria azul por meio do cinza, seria amarelo por meio do dourado. Se você coloca tons vermelhos, cobres, você acaba mantendo o fio quente no resultado da cor. Então, nesse caso, 5.1, 5.0, 5.3 já promove uma excelente fixação e já entrega o 5.0, que é o de desejo, né, da cliente ali. E aí, fazendo esse escurecimento com 20 volumes, para poder pigmentar e pegar melhor no natural, você vai ter uma melhor fixação. E o que eu indico também, você falou sobre a questão de escurecer e depois clarear, né, Beatriz? Você deu duas opções. Quais são as duas opções? Sim, a outra opção seria escurecer para depois clarear tudo, que não é uma boa ideia, por conta de sensibilizar as mechas que vão ser aclaradas novamente. Clarear, escurecer e clarear em seguida. E qual que seria a outra opção? A outra opção seria fazer esse escurecimento e conversar com a cliente a possibilidade de, num futuro próximo, após alguns tratamentos, voltar a clarear aos poucos. Isso, obrigado. Também, Sheila? Então, mas aí eu quero entender uma coisa. Se eu vou refazer essas mechas e essas mechas estão guardadas no papel alumínio, eu vou refazê-las naquele local, certo? Futuramente, como eu estou usando o OX de 20, futuramente, no retoque dessas mechas, eu vou ter que retocá-las no mesmo lugar. É isso? Você pode escurecer e depois clarear, que foi a opção dada. Você pode preservar bastante desse loiro, porque já é a altura que você quer. Você já tem mechas no 8. E você quer ter um pérola. E o pérola você consegue nessa altura de 8. Só que ela tem também o natural. Então, como ela tem o natural na altura de 7, tem o 8 não dá evidência. Por quê? Porque é um tom surtom. É apenas um tom abaixo do tom de mechas. Senão você quase que não vê mechas.
Agora, se você coloca um fundo escuro na altura de 5, as mechas na altura de 8, elas já tomam outra proporção. O contraste é muito maior. Então, nesse caso, conforme eu coloquei até esses dias mesmo, antes de ontem lá no grupo, aquela técnica que são em 3 vídeos, para você preservar a parte do loiro e escurecer o restante do cabelo, nesse caso aqui se aplica. Porque você já vai manter o que tem de 8, que são as mechas que você já vê no cabelo, e o restante você vai escurecer. E o cabelo ele não vai passar por um processo de tantos produtos, de processo de clareamento, você só vai escurecer, então o cabelo vai se manter saudável no final. O que pode acontecer de problema? De quando você lavar esse cabelo, ele acinzentar mais a mecha. Pelo fato de você ter um produto muito escuro que está do lado dessa mecha aí. Tá? Então, o que eu indico você a fazer agora? Você pega esse cabelo primeiro, tonaliza todo ele numa altura de 8, no caso, aplicar um 8,89, para ter um resultado mais pérola. E aí depois pega as melhores dessas mechas, no cabelo seco já na cadeira, pega as melhores dessas mechas, preserva essas mechas com papel alumínio, você preservando várias mechas e colocando como se fosse mechas no descolorante, mas não é. Você está colocando ali, eu costumo fazer com shampoo, mas dá para fazer com qualquer outro creme. Você pode preservar várias dessas mechas que já estão tonalizadas e o restante do cabelo você pode escurecer. E aí, como ela já está tonalizada, ela acaba tendo uma resistência maior em segurar o pigmento que está do lado no lavar. Se o cabelo ele tiver já com fundo de clareamento mais à mostra, como é que vai chegar para você, ele já segura muito rápido o pigmento frio. E aí, tenha o cuidado de o quê? Manter as mechinhas ainda todas dentro do papel e lavar bastante o cabelo escuro. Lava bastante o cabelo escuro, tira a maioria ali, né, da cor daquele cabelo, e aí depois você pode lavar o cabelo por inteiro. Mas não aplique shampoo no final do processo. Certo, então, reforçando, seria indicado fazer uma coloração com 20, então. Para escurecer, como o cabelo é natural, se for um cabelo bem saudável, sim. Se você já analisar que o cabelo ele não tem toda essa saúde, que já é um cabelo que tem a progressiva, já é um cabelo que passou por algumas outras agressões, você pode fazer com 10. Não, ele é saudável. A minha preocupação é só futuramente as outras mechas que eu vou precisar continuar fazendo. Não, porque você vai estar escurecendo, a ideia ali é tentar pegar o máximo possível do natural no processo de escurecimento e preservar o máximo possível das mechas que estão na altura de 8. O que é 7, você escurece para o 5. O que é 8, tenta deixar no 8. Certo. Tá bom. Resolvido. Tá, ok. Concorda, Beatriz? Ok. Que é uma opção, porque a ideia é, se a cliente ela quer manter o claro, ela quer continuar loira, a gente escurecer todo o cabelo, para depois a gente clarear ele todo de novo, é uma agressão que o cabelo vai ter que sofrer. Se a gente puder encurtar isso e não agredir o cabelo de forma desnecessária, é sempre melhor, né? Assim como aquela cliente que a loira ela quer escurecer, mas ela não tem certeza, amanhã ela vai querer ficar loira de novo, então, né, se ela quer ficar loira e mais loira, a gente é difícil ter que oferecer para ela uma proposta de escurecer e deixar loira amanhã. Então, se ela quer ficar loira, sempre trabalha em cima de deixar mais loira. Tá? E ver as opções que existem para isso. Obrigado, Bia. Obrigada, Adriana. Desculpa, Alejandro. Fala, Bia. Sim, Alejandro. Isso é bem situação de salão, né? Porque muitas vezes chega cliente com um problema que muitas vezes não dá para a gente identificar qual é o real desejo dela, né? Ela quer ficar loira, mas não quer ficar muito loira, quer ficar morena, mas não quer ficar muito morena, né? Então, existe toda essa perspicácia do profissional nesse momento para discernir qual o melhor processo a fazer para não fugir do desejo da cliente e para também preservar o máximo a saúde do cabelo. Obrigado, Bia. A Deise tem um comentário? Sim, um comentário que também eu quero ressaltar aqui é na questão desse escurecimento, né? Que no caso é o desejo da cliente. Mas lembrando para a Sheila que também vai acontecer um problema aí, né?
porque se ela tem uma raiz clara, na altura de cor natural 7, ela vai escurecer para um 5, para que essas mechas que alcançaram o fundo 8 fiquem em evidência. Ao crescer essa raiz, ela vai ter um cabelo com 3 cores, né? Ela vai ter um cabelo natural que vai crescer na altura de 7, o que ela escureceu para a altura de 5, e mais essas mechas que vão ficar na altura de um pérola no fundo de clareamento 8. Então, assim, ela também tem uma outra opção. Então, eu gostaria de estar passando essa outra opção. Como eu tenho meu cabelo claro, Alejandro, que é mais próximo de um natural 7 também, eu fico imaginando, né, toda essa situação. Ter que escurecer, depois vai ficar muito visível isso. A raiz clara com aquela faixa escura e o comprimento e as mechas. Então, poderia conversar com a sua cliente a opção, Sheila, de repente, manter esse cabelo natural, tá? Que eu acho até uma judiação escurecer esse cabelo, mas manter ele natural 7 e, de repente, fazer um teste de mecha nesse cabelo para conseguir clarear mais, ver se consegue mechas no fundo de clareamento 9. E aí você vai direcionar, né, aplicar uma mistura para obter um pérola na altura de 9. Vai ficar lindo esse cabelo, entendeu? Então, essa seria uma opção também. É isso. Obrigado, Daisy. Porque tanta gente querendo ficar loira aí, né? E aí aparece uma mulher querendo ficar cabelo mais escuro, até estranho, né? Ah, é muito? Imagina. Obrigado, Daisy. Ivanice, tem uma questão aí? Eu tenho sim, Alejandro. Mas a minha é mais fácil. É tipo assim, eu tenho um cabelo que ele é natural, o 5, mas ele está com crescimento, meio e ponta, na altura de 8,43, desbotado. Essa cor cosmética desbotada. E aí ela quer voltar novamente, ou seja, a técnica de escurecimento, né? Ela quer voltar para o 5 natural. Como eu faço? Fala para mim de novo, só para ficar clarinho aqui, qual que é a cor natural? 5.0. 5.0. Qual que é a altura de tom? 843. Desbotado. Isso. Comprimento e pontas? Isso. Não tem branco. É um cabelo de... Não tem branco. Quanto de raiz? Uns 2 centímetros. Ok. Qual que é o desejo? O desejo é 5.0. É a técnica de escurecimento. Ela quer escurecer. Quem quer pegar ela? Porém, o cabelo está poroso. O cabelo é médio e está poroso. Bom, a Deise está levantando a mão, mas segura aí, Deise. Vamos ver se mais alguém se prontifica aqui, porque você acabou de falar aí, mas se a gente não tiver outro, vai ser você. Edilson, vamos lá para o Edilson. Depois a Deise complementa se tiver alguma outra questão aí. Vai lá, Edilson. Olá, jovem. Então, vamos lá. Natural, 5, né? Comprimento e ponta, 8,4, porém desbotado, né? Então, 8,4 é uma cor vibrante, mas está desbotado. Ele tem que observar se ele está desbotado, falando popularmente, né? Aquela água de salsicha, né? Se ele já está quase indo para o dourado. Se tiver, você pode aplicar 5.0, 5.1 e 5.3, né? O 5 ele vai ajudar no escurecimento da fixação, vai ajudar no escurecimento. O dourado, né? Ele vai ajudar na fixação, devolvendo o amarelo, e o cinza vai devolver o azul, né? Porém, você também citou que esse cabelo está poroso, né? Então, ele não vai segurar esse pigmento. Então, você tem que tratar esse cabelo. Tá? Pode fazer o escurecimento, trata esse cabelo com reconstrução, tá? Finaliza com um bom condicionador, uma máscara com pH baixo, para poder dar uma selada, e um kit de manutenção para essa cliente, para ela manter esse cabelo tratado.
Porque se não tiver essa questão do tratamento, essa cor, ele não... Uma, duas, três lavagens, dependendo do shampoo, principalmente, que ela está usando, esse cabelo ele vai voltar o fundo 843. Compreendeu? Ok, Edilson, obrigada. Muito obrigada. Obrigado. Reforça aí qual foi a sequência que você colocou, Edilson. 5.0, 5.1 e 5.3, né? Porque já está na altura de 8. Né? Uma cor desbotada, mas já está na altura de 8. Então, já tem o vermelho. Então, não necessita colocar o vermelho nesse escurecimento. Certo. Obrigado. Vamos lá para Nilce. Alguém mais quer comentar essa questão? Carla, com você. Essa eu acrescentaria aí, nesse caso, como ela diz que ela está com um fundo de clareamento exposto, né, mas na altura de 843, né, para eu conseguir um 5.0 mais fiel, né, livre do desbotamento, eu acrescentaria o corretor azul. Qual a quantidade? 1 centímetro para 30 gramas. Deixa eu ver, Edilson, quer falar lá? Abre teu áudio. Sim, eu levei em conta a questão do cabelo estar poroso, né? Ok, que nessa altura, né, ele contém ali, as bases já contém o vermelho ali que não vai revelar o azul ou não vai chumbar. Mas o cabelo está muito poroso. O cabelo poroso ele tende a chumbar um pouco. Então, eu particularmente não aplicaria, devido a isso. Né? Levei em conta, gostei realmente da observação, né, da doutora Carla, porém, esse cabelo ele está poroso. Por exemplo, eu não estou vendo essa porosidade, né? Mas, como a Nice, né, falou, está poroso, então vamos imaginar que esteja no extremo. Então, devido a isso. Alguém mais quer acrescentar alguma coisa? Então, agora o Adilson repassa. Vai, Carla. Tá bom, se tiver uma condição extremada de porosidade, então eu faria esse tratamento antes, né? Porque mesmo acrescentando o corretor azul ou não acrescentando o corretor azul, não teria uma fixação. Então, eu faria primeiro um tratamento para recuperar um pouco mais esse cabelo, para que ele pudesse ter condições de absorver o pigmento, com ou sem corretor. Bom, a Deise tinha alguma coisa que queria falar aí sobre essa questão? Abre lá. Eu não entendi, na sequência que o Edilson indicou, foi o 5.3 e o 5.1? 5.3. Tá. Considerando também a questão da porosidade, né, eu indicaria o 5.0, o 5.1 e o 5.3 em partes iguais, havendo aí um equilíbrio, né, dessa sequência e para obter aí um 5.0 natural. Agora, a questão aí da porosidade, essa mistura, ela vai ajudar muito, né, vai ajudar a ter mais fixação, mas é como já foi conversado aqui, eu não colocaria o corretor azul, porque eu estou considerando a questão da porosidade. A gente sabe que o cabelo poroso, ele também vai fixar mais o pigmento frio nas cutículas. Então, usando o reflexo cinza, eu vou ter mais um equilíbrio aí que também contém azul no cinza, correto? Então, agora, considerando a porosidade, se está muito, muito poroso, então, o mais indicado é antes, vamos tratar desse cabelo e depois escurecer. Assim você vai garantir realmente o teu serviço, que essa condição do cabelo vai conseguir segurar melhor esse escurecimento, ok? Então é isso. Ó, o povo tá gostando aqui do circo pegar fogo aqui. Lá no YouTube a galera tá isso aí, uhul, vai lá.
Daqui a pouco vocês vão ter que pedir voto, vão ter que pedir quem é que vai ficar do lado de um de outro. A questão aqui não é achismo, né? A gente tem uma situação jogada, é um 8,43, a gente não sabe a intensidade desse laranja, que talvez seja um resíduo de uma cor cosmética. Então, ele pode sim ser aplicado ou como pode não ser aplicado o corretor, depende muito da intensidade, né? Então, se você perceber que um cabelo está desbotado, uma cor ela não está intensa e aquilo não vai ser um problema para continuar como reflexo ao escurecer, não usa. Se você perceber que aquilo ali é um resíduo de um laranja, de um cabelo cobre colorido naquela altura e que existe resíduo de cor de um cabelo desbotado e que ao escurecer isso vai deixar algum resíduo ainda dessa cor quente, usa. Depende muito do cabelo nesse momento, né? A gente está aqui criando uma suposição de um cabelo criado aí pela Ivanice, mas sem todos esses detalhes, né? Então, parabéns pela forma, né, como o assunto foi abordado e pelas diferentes situações sobre o mesmo caso, né? E isso realmente soma bastante, isso ajuda muito quem está vendo lá. Por quê? Porque não é só sempre o mesmo caso que vai chegar no salão, né? Às vezes é uma cor, mas essa cor pode ser resíduo de cor cosmética, pode ser só o fundo de clareamento, pode ser um cabelo mais com cor viva, ou pode ser uma cor já desbotada. O que eu faço nessa questão? Então, parabéns. Tá bem legal aqui o momento do debate, né? Ficou muito bom. Sheila, quer falar também? Calma aí um pouquinho. Vamos lá para a Ivanice, porque o cabelo é dela, né? Depois a Sheila fala. Então, Alejandro, esse cabelo, essa situação não foi criada, é real, fui eu que fiz esse cabelo. Ele era um cabelo na altura de 5 e eu colori ele com o 844 mais o 8,3 mais oxidante de 40 volumes. Então, quando eu colori, a empresa que eu utilizei foi a Violeta. Ele ficou um cobre muito avermelhado. E aí, ele já tem mais ou menos uns 45 dias. Como ela não usa o produto, né, a manutenção adequada, então esse cabelo ele está muito desbotado. Não chega a ser uma água de salsicha, mas ele está um cobre nessa altura que eu falei, né, um 8,4,3. Só que agora ela quer voltar novamente à cor natural. E aí eu não estava sabendo como fazer. Certo, obrigado. Então, Edilson, eu vou te dar a oportunidade de falar de novo para ver se talvez mude a forma como você responda agora. Antes, eu quero, se muda ou não muda, você já vai falar, mas antes eu quero passar para a Sheila aqui comentar. Deixa a Sheila comentar. Eu quero perguntar o seguinte. Mas calma aí. Cabelo... É em cima do assunto ou vamos mudar de assunto? Sim, do mesmo assunto. Então vai. Vai, Edilson, é para você, segura aí. Já que esse cabelo ele está com esse tom, né? Tanto o cobre como o dourado em tanta evidência, essa quantidade que ele sugeriu do 5,1, né? Já que vai acrescentar o 5,3 também, seria suficiente para neutralizar essa altura que já está lá em cima, realmente o 8, trazendo por cima. Tudo bem que ele está usando uma base, mas como está em grande evidência o 4 e o 3, o 1 do 5,1 é suficiente ou realmente não seria necessário usar o corretor, como sugere a amiga aí? Edilson, defende teu peixe aí. Nice, só uma pergunta. Esse cabelo, ele está como, né, seu cabelo, então ele está poroso, né? Vamos de uma escala aí de 10, de 0 a 10. Que porcentagem assim ele está de porosidade? Nice? Desculpa, eu fiz assim com a mão. Tá. Ele está numa escala de, digamos, 7, mais ou menos 7. Não está tão poroso, mas ele está poroso. Então, ele não está poroso. Na verdade, ele está começando a ficar oxidado. Seria, então, isso, né? Então... Sim. Não, ele já está
ele já está oxidado porque a cor desbotou, né? Quando eu fiz o cabelo, por eu ter utilizado uma empresa violeta, então ele ficou no reflexo que ela queria. Ela queria um cobre vermelho, avermelhado. Então, ela não quer mais essa cor porque ele está ficando muito laranja. Aquele laranja claro, dourado. Por isso que eu falei do 4.3, que é o reflexo, o cobre dourado. Só que ela não está gostando desse cobre dourado. Ela arrependeu e agora quer voltar para o natural dela. Mas Ok. ele está poroso porque ela usa shampoo de mercado, sabe? Ela não usa uma manutenção adequada, né? Digamos assim. Entendi. Então, eu mantenho a minha sequência assim. Mantenho a minha sequência 5.0, 5.1 e 5.3. Né? Respondendo a pergunta da colega também, esse cinza, esse azul, né, contido no cinza, então é o suficiente, sim, para entregar um 5.0, um natural, nessa altura. Né? E, reforçando, uma reconstrução, né? Temos que fazer, e converse com ela a importância de ter uma manutenção em casa, para poder ter um cabelo bonito, um cabelo brilhoso, saudável. Né? O cabelo escuro, ele não aparenta tanto, né? Quando ele está poroso, né? Ou mesmo ressecar, não aparenta tanto. Mas é o nosso nome aí que está, nossa assinatura, que vai andar pela cidade, né? Tá bom? Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Eu perguntei no YouTube se o pessoal quer que a Carla fale. Olha lá, ó. E aí, Carla? Sim, querem sim. Ó. Vai lá, Carla. Então, como a Ivanice ali relatou, né, é uma porosidade considerável, então não é uma porosidade excessiva, né? Então, eu mantenho o corretor, né, tendo em vista que eu tenho esses dois reflexos ainda em evidência, que é o 4 e que é o 3, eu mantenho o corretor, né? Eu tenho uma sequência aí de 5.0, 5.3, 5.1, né? O 3 ele vai me dar essa fixação juntamente com a base, mas ele também vai ajudar a esquentar esse reflexo aí de fundo, né? Então, eu mantenho esse reflexo. Ou eu optaria por uma empresa, né, mais fria, talvez uma empresa de fundo de pigmento azul, e aí eu retiraria o corretor. Fora isso, eu mantenho. Olha, você está vendo que já estão aumentando as opções, né? Então, a ideia aqui é o seguinte, depende muito da quantidade de cor que existe nessa altura de 8. Como a Ivanice falou aqui, é uma cor cosmética, uma cor intensa. Qual foi a marca que você usou, Ivanice? Eu utilizei a Mutari. Mutari. A coloração 8.44, 8.43? 8.44 e 8.3. 8.44 e 8.3. Ok. Então, obrigado. É uma cor intensa, ficou, porque naquela altura existe dourado e existe vermelho, laranja na altura de 8, então a cor ficou intensa. Dependendo dessa cor agora que ela quer escurecer, possivelmente sim terá que usar corretor. Agora depende muito também de quanto da cor existe naquele cabelo. Se o cabelo estiver muito poroso e perdeu quase toda a cor, lavou o cabelo várias vezes, lavou com C, deu sebe, tresemmé, tudo quanto é shampoo, né, que tem um pH alto em casa, shampoo para criança, e está com fundo de clareamento exposto, e tem muito pouco do resíduo da cor, não existe a necessidade. Mas possivelmente tenha bastante da cor ainda, aí vai exigir necessidade. Mas depende muito do diagnóstico do cabelo no momento, tá? Então não tem aqui resposta errada, depende do diagnóstico, depende do cabelo, e depende do que a Ivanice está vendo ali. Ivanice, você vai olhar o cabelo e vai ver, não, mas aqui ainda tem muito resíduo de cor, então eu vou usar o corretor. Não, aqui ainda não tem, o fundo de clareamento está toda a amostra, a cor que eu apliquei saiu inteira, porque o cabelo não conseguiu segurar. Aí você não precisa aplicar e pode fazer sem um corretor. Ok? Chegamos no consenso? Boa. Então, ó, a gente já está aqui, gente, quase
estamos 1h40 já na live. Essa live ficou muito extensa, a gente acabou discutindo aqui várias questões aqui. Eu vou ir lá porque eu acho que eu pulei a Nilce, né, Nilce? Você estava preparada com uma pergunta aí, né? Vai lá, Nilce, faz a tua pergunta, então. Tá, a minha é bem fácil. Um cabelo natural 4, fino, mas bastante cabelo, cacheado. Nas pontas, ela tem um resquício de mechas, que está na altura de 7. O que ela quer? Ela quer emparelhar toda a cor num 7,34. Qual que é a cor desejada? Um 7,34. 7,34. Cor natural 4, altura de tom tem mecha na altura de 7. Ela quer deixar todo o cabelo uniforme com 7,34? Sim. Isso? Quem quer responder essa? Uns 40% de mechas só que tem nas pontas, não é muitas mechas. Só de pontas? É. Ok. Quem quer responder essa? Quem vai responder essa? Edilene, quer pegar essa? Vai lá. Repete para mim a pergunta, Alejandro. Cor natural 4. Sim. Altura de tom tem mechas nas pontas na altura de 7, uns 40% de mechas, só ponto. E a cor desejada, ela quer uniformizar por um 7,34. Tá. Não tem branco. Não tem branco. Cabelo fino, né? Sim. Cacheado. As mechas que ela tem é só nas pontas? Só. Tá. Se o cabelo é fino, partindo de um 4 por um 7, tu vai contar 4, 5, 6, 7. Tu pode trabalhar com oxidante de 40 volumes nesse caso, porque tu vai ter que clarear 4 tons. Dá para fazer com coloração. Porém, ela quer um 734. Então, nesse caso aqui, se aplicar um 734 direto, ele já vai ficar mais cobre do que dourado. Então, eu sugiro aplicar um 7.3, que juntando com o fundo de clareamento desse 7, já vai dar um resultado de cobre dourado. Então, pode trabalhar diretamente com 7,3 com oxidante de 40. Dependendo da coloração que tu trabalha, a proporção de 1 por 1 ou 1 por 1,5. Tu já consegue esse resultado. Alguma dúvida aqui? Entendeu? Muito obrigada, entendi. Uhum. Muito então. Bom. E essas mechas, no caso, que já está num 7. Você passa essas mechas das pontas, você só passa a coloração por cima, vai ficar aquele resquício, o reflexo. Isso, vai dar um efeito de iluminado nas pontas, fica bem bonito. E permanece também com o efeito de cobre dourado ali, porque o 7, como ele já está desbotado, e mesmo não estando desbotado, no aclarar ele já revela o cobre. Então, aplicando o 7,3 em cima, ele já revela uniforme, porém com uma iluminação de ponta. Fica muito bonito, dá um efeito de morena iluminada. Obrigada, gostei. Vou fazer e depois vou postar. Tá. Tem alguma marca especial que você indica para poder revelar esse cobre um pouquinho mais intenso, Edilene? As empresas violeta, elas revelam um tom mais quente. Se tu trabalhar com uma empresa de fundo verde, tu consegue... Eu gosto mais porque o efeito dá uma luminosidade mais bonita. Ele revela o cobre, o dourado e, ao mesmo tempo, com uma luminosidade bem bacana, bastante brilho. Nos tons de fundo violeta, ele revela um tom muito quente. Então, eu optaria, se quiser um tom mais quente, empresa nacional. Se for um tom mais luminoso, trabalha com fundo verde. Isso. Obrigado. Obrigado, Edilene. Eu que agradeço. Obrigada. E se ela mostrar para você lá, Anice, que ela quer realmente o cobre que fique em evidência e não for somente um brilho, né, a mais de cobre, algo que seja mais sutil, que é o que a Edilene ela explicou aí, algo sutil.
Se ela quer realmente que algo fique avermelhado, aparecendo, aí como que você faria, Edilene? Deixa eu ligar. Ah, tá ligado o som, né? Sim. Se ela quer, nesse caso aqui, ela optou pelo 734, então ela não quer um cobre tão intenso, mas se ela preferir um cobre mais intenso, ela trabalha aplicando o 7.3 com o 7.4, porém em proporções iguais. Porque se ela aplicar o 743, vai revelar muito cobre, e o dourado fica praticamente sumido na proporção. Então, se aplicar um 7,3 e um 7,4 em proporções iguais, tu consegue diluir um pouco esse cobre da coloração e revelar um cobre mais intenso, porém com um pouco de dourado em evidência também. Boa. E se ela aplicar um 7.34, que é a cor desejada? Ele vai ficar mais o cobre em evidência do que dourado, não aparece o dourado nesse caso, porque o fundo de clareamento do 7, ele já é dourado, ele já é bem laranja. Então, nesse caso, se aplicar um 734 direto, dificilmente tu vai conseguir visualizar esse dourado que ela quer. E aí você falou de aplicar o 7.3 e o 7.4. Exato, porque daí tu consegue colocar uma proporção maior de dourado do que no 734. Porque o 734, embora ele tenha mais dourado do que cobre, eles estão em proporções diferenciadas ali e ele acaba evidenciando o cobre. Eu estou falando isso porque eu já testei essas nomenclaturas que eu estou passando aqui e esses foram os resultados que eu obtive. Então, vamos jogar para debate? E aí, quem gostaria de conversar sobre o assunto? Vamos lá? Vai, que o povo está gostando aqui, ó. Olha lá no YouTube. Edilene, eu gostaria de saber só se esse 7.3, mas esse 7.4, seria de qual empresa? Violeta ou verde? Posso responder? Já está aparecendo. Tá. Então, assim, ó, se tu quer evidenciar mais quente, mais cobre do que dourado, trabalha com empresa violeta. Se tu quer deixar um tom de cobre, como eu expliquei anteriormente, com mais luminosidade, trabalha com verde. Porque as empresas nacionais, elas entregam resultados muito bonitos em questão de tons quentes. E empresas nacionais, tem algumas que entregam resultados frios nessas alturas de 7. A maioria delas entregam bem quente, mas empresa verde, elas entregam mais luminosidade na cor. O resultado fica muito bonito em ambas. Só que nas empresas nacionais, tu vai revelar mais cobre do que dourado. Respondi a tua pergunta? Ok, respondeu. Muito obrigada. E a Nilce? Eu que agradeço. Sim, respondeu. Aí, no caso, assim, ó, tu faz esse cabelo, mas a cliente não faz a manutenção. Aí, 1 mês e meio, 2 depois, simplesmente o cabelo vai desbotar, porque ela não vai cuidar, e fica aquele laranja horrível. Daí, como que recupera isso? Você vai resolver, agora eu quero mudar, voltar para o meu natural. Aí, no caso, ela vai querer voltar para um 4, que é o natural dela, né? Como ele já está desbotado, tu vai trabalhar apenas fazendo a reposição dos pigmentos, levando para o 4. Como está num 7 bastante dourado, bastante cobre, embora está desbotado, o 7 ele vai estar sempre acobreado. Ele desbotou, ele revela cobre, ele revela laranja. Trabalha com 4.0 e o 4.1 e acrescenta junto, como tu trabalha com empresa nacional, o corretor azul, porque daí tu vai estar apagando totalmente esse fundo de clareamento do 7, levando ele para um 4 natural. Nesse caso, não entra com a sequência de reflexo colocando o dourado junto, porque já está uma cor muito quente nesse residual de sobra. Entendeu? Obrigada. É que eu já estou me precavendo para fazer, não, estou me precavendo, fazer, ela não cuidar, eu tenho que fazer depois. Isso aí é fato. Geralmente elas não cuidam. É difícil a cliente que acaba fazendo as manutenções adequadas como a gente orienta. Então, tem que já deixar elas bem cientes que, conforme elas vão lavando em casa e vai desbotando, vai ficar muito em evidência o laranja desse fundo, dessa cor,
e, inclusivamente, ele vai perdendo o brilho, então fica uma cor feia se não tem uma manutenção adequada. É uma coisa que a gente tem que orientar elas, até para elas ter consciência do procedimento que elas vão fazer depois, incluindo levando a manutenção para casa. Certo. Obrigada. Então, o que você tem que ter em mente lá é o quê, Nilce? Que se você coloca cobre onde tem laranja, vai revelar cobre. Se você coloca dourado onde tem laranja, ele vai diluir parte do laranja, mas não vai esconder todo o laranja. Então, foi o caso que a Edilene explicou, que se você só trabalhar com cobre, você vai ter um tom de reflexo ainda alaranjado aparecendo, que talvez seja a cor que ela escolheu lá, o 7.34. Se você aplicar direto o 7.34, vai intensificar laranja no laranja, então talvez fique mais laranja do que a cor que ela escolheu da cartela. Se você aplicar o 7.3 com o 7.4, também vai intensificar a laranja e vai ficar bem laranja. Para você entregar esse resultado, ela precisa saber disso, você mostrando isso na cartela. Então, você pode aproveitar o fundo de clareamento a seu favor para que isso fique evidente no reflexo, ou você pode acrescentar a cor que você quer, que é o que ela escolheu, mas sabendo que essa cor vai somar com a cor do fundo. Exatamente. Entendeu? E o fato de você sair do 4 tem que usar sim 40 volumes, porque você perde um tom ao sair do 4, só vai clarear, nesse caso, 3 tons, aí você vai chegar no 7. Ok? Entendi. Obrigada. Obrigado. Então, vamos lá, a última pergunta agora vai para Marlene. Marlene, solta uma bomba aí, Marlene, por favor. Nada, nesse momento, nada de coisa simples. Vai lá, é com você. Tá bom. Vamos falar de cabelos brancos. Vai lá. Cabelos com a cor natural 5, com 75% de brancos, comprimento cor cosmética na altura de 6. A cliente quer assumir os brancos, por isso será necessário fazer uma limpeza nessa cor cosmética. Sabemos que por mais limpo que fique esse cabelo, não vai chegar à cor do branco natural. Como proceder essa limpeza e como fazer para entregar um resultado 100% branco? Vamos lá de novo. Cor natural, 5, isso? 5, isso. Altura de tom, tá no 6. Sim. Comprimento e pontas, quanto de raiz? 2 centímetros de raiz. 75% de brancos. Sim. E o desejo dela é ficar 100% branco? Sim. Ok. Deise? Posso responder essa? Marlene, então, cor natural com 70% de brancos. A cor natural é 5, só que o comprimento e ponta tem cor cosmética na altura de 6 e o desejo é o mais próximo do branco, né? No caso do cabelo branco natural. Bom, o primeiro passo que você vai fazer é o teste de mecha nesse cabelo, tá? Você precisa fazer uma descoloração, né, para realmente se certificar se esse cabelo vai alcançar o fundo de clareamento 9. Com o fundo de clareamento 9, você vai ter um resultado mais próximo desse branco que a sua cliente deseja, tá? Então, feito a descoloração, passou no teste, alcançou o fundo de clareamento 9, você vai descolorir todo esse cabelo e vai aplicar uma mistura de 9.1, tá? De empresa Violeta, mais meio centímetro de corretor azul, meio centímetro de corretor verde e meio centímetro de corretor violeta, azul, verde, violeta, isso. Isso para 30 gramas de 9.1, tá? É interessante que trabalhe com empresa violeta para obter com essa mistura um resultado mais próximo do branco o platinado branco fashion. Então, você com essa mistura vai aplicar no cabelo da sua cliente com oxidante de 10 volumes, tá? Por quê? Porque eu já fiz uma descoloração, essa cutícula do cabelo já vai estar inchadas, eriçadas, então é só ali fazer o depósito, ok? Então, com essa mistura, você vai obter um resultado mais próximo
do platinado branco que a sua cliente deseja. Ok, Obrigado, Daisy. Situações que podem surgir aí, Marlene. Se ele começar a puxar um pouquinho pro violeta, clarinho, ele vai chegar no resultado que a Daisy falou, bem branco. Se ele puxar um pouquinho pro cinza, ele vai entregar um resultado um pouco mais, até um pouco mais cinza desse branco, um branco mais envelhecido mesmo. E se ele puxar um pouquinho para o verdinho, meio musgo, na mistura, o cabelo, você aperta, ele está meio musgo, assim, um verdinho bem clarinho, ele vai ficar meio prata no final, tá? Que é um efeito meio um ferro, mas é um efeito que é o tal do platinado mesmo, né? Não é o branco, fica o efeito mais prata. Se puxar para o azul, lave, corra, tire, porque vai dar problema. Tá bom? Tá bom, Alejandro. Obrigada, Deisiane. Violeta, um pouquinho para o verde ou um pouquinho para o cinza. Ele não pode puxar para o azul. Essa mistura. Ok. Tá Muito bom? obrigada, tá, Alejandro? Obrigado, Deisiane. Por nada. Obrigado. Quero agradecer a todos vocês aqui. Nós já estamos já 2 horas. Eu sei que todo mundo precisa almoçar. Alguns talvez tenham até que fazer almoço aqui. Então, foi um prazer estar falando com vocês aqui. Nós tivemos um debate bem interessante. São várias cabeças. Todo mundo aqui tem bastante informação, tem bastante conhecimento. Foi debatido várias questões aqui. Outras questões nós iremos debater de assuntos que foram criados aqui dentro do curso do Colorimetria Avançada VIP, Colorimetria Avançada por assinatura. Se você quiser entrar aqui na descrição desse vídeo, tem a oportunidade de você entrar agora ainda no Colorimetria Avançada por assinatura. Depois nós vamos discutir um pouquinho na nossa próxima live. Alguns dos assuntos que foram levantados aqui são assuntos sérios, são assuntos avançados, e talvez nem todos vocês, né, tiveram acesso a essa informação, pelo menos não dessa forma. Existem muitas formas de pensar, existem vários profissionais que chegam aos seus resultados fazendo seus próprios testes, existe um modo técnico, existe um modo de aprendizado por meio de laboratórios, existem resultados que dependem da marca, existem resultados que dependem do conhecimento, mas a marca precisa também dar esse respaldo, porque senão você não chega no resultado. Tudo isso é levado em conta e tudo isso um pouco disso a gente considerou aqui. Foi um prazer estar com você nessas 2 horas. Muito obrigado a todos vocês aqui, colorimetristas, todos vocês aqui, tutores. Foi um grande aprendizado, com certeza, para todos. Fique aqui mais um pouquinho, eu volto aqui para conversar um pouquinho com vocês. Estou encerrando lá no YouTube. Quiserem abrir o áudio de todo mundo, pode dar um tchau para todos lá. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Obrigada por assistir. Oportunidade. É sempre um grande Prazer estar prazer. com esses alunos aqui, gente. Prazer todo nosso, Daiane. Prazer Abraço. é nosso, Deisiane, Carla. Tchau. Beijo, pessoal. Tchau, pessoal. Beijo. Beijo para